Eu sou Josué da Silva Andrade, sejam bem-vindos a mais um Respondendo Perguntas Bíblicas. Hoje nós não estamos transmitindo uma live, nós estamos gravando os nossos vídeos. E eu tenho pensado melhor em relação a essa questão de Respondendo Perguntas Bíblicas em gravar vídeos. Eu creio que vai ser um pouco mais fácil para nós em relação a isso. Por que vocês não têm pastor? É só essa pergunta que nos fizeram. Por que vocês não têm pastor? Essa é uma pergunta recorrente. As pessoas sempre nos fazem esta pergunta. Por que vocês não têm pastor? Infelizmente, e eu tenho que dizer isso, infelizmente, principalmente de uns 10 anos para cá, tá? Essa não tem sido uma realidade em todo o Brasil, pois, infelizmente, muitos irmãos que outrora foram recomendados por suas igrejas à obra do Senhor, né, a se dedicarem de tempo exclusivo na obra do Senhor, estão se intitulando pastores, e muitos irmãos que foram reconhecidos como presbíteros em suas igrejas também estão usando esse título, infelizmente. Digo infelizmente porque eu não tenho visto por parte desses obreiros e desses presbíteros resistência a essa prática. E deveria haver resistência a essa prática. A gente vai falar disso daqui um pouquinho. A Bíblia ensina a nós resistirmos a essa prática. Sei também que a minha resposta ela irá ofender alguém. Com certeza, alguém vai ficar ofendido com aquilo que a gente vai responder aqui. Mas, sinceramente, esta não é a minha intenção. Né? Eu não tenho essa intenção, minha intenção não é ofender você de forma alguma. Mas, embora provavelmente eu já tenha feito isso em algum momento, talvez até já com alguma coisa que eu já falei aqui. Mas a minha intenção não é essa. Eu não estou aqui para ofender, eu não estou aqui para ser juiz. Eu sou tão pecador quanto você. Sou tão pecador quanto qualquer outro irmão, como qualquer outro cristão é pecador. Que me salvou foi a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ao pagar o alto preço da minha redenção na cruz do Calvário. Tá? Isso é um fato. E só que nós devemos ser, e a palavra de Deus deixa isso bem claro, nós devemos manejar bem a palavra da verdade e nós devemos defender a sã doutrina. Então, eu estou aqui simplesmente com esse objetivo. Nosso objetivo é simplesmente esse, manejar corretamente a palavra da verdade, que é, no caso, a Bíblia Sagrada, e também defender a sã doutrina, a fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Por que nós não temos pastor? Na realidade, quem faz esse tipo de pergunta geralmente é alguém que tem, talvez, um conhecimento bem raso das doutrinas neotestamentárias das Escrituras Sagradas. Eu não estou dizendo que essa pessoa não frequenta uma religião, e eu não estou dizendo que essa pessoa não estuda as Escrituras Sagradas, eu não estou dizendo que essa pessoa não conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer as doutrinas do Novo Testamento é outra coisa no que diz respeito às verdades fundamentais da Palavra de Deus para a vida e prática de uma igreja local. São duas coisas bem diferentes. Conhecer as Escrituras Sagradas, estudar as Escrituras Sagradas, ler as Escrituras Sagradas. Agora, conhecer e entender as doutrinas do Novo Testamento em relação à igreja de Deus e como deve funcionar uma igreja local é outra coisa completamente diferente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já leu a Bíblia inumeráveis vezes, porém, essa pessoa que leu a Bíblia inumeráveis vezes é pessoa que defende heresias. Heresias grossas mesmo, heresias claras. Né?
Mas a questão aqui não é essa. A questão é por que nós não temos pastor, né? Que as pessoas perguntam. E na realidade nós temos sim pastor. Nós não temos pastor segundo o conceito da cristandade professa, o que é diferente. Uma coisa é aquilo que a cristandade professa diz ser um pastor, que é um homem, um líder diante de uma congregação que governa, que domina essa congregação, alguns de uma maneira praticamente ditatória e totalitária, outros de uma maneira mais democrática falando, mas ele é alguém que ostenta um título, que muitas das vezes frequentou uma faculdade teológica, um seminário de algum ramo religioso, né? Essa pessoa ingressou numa escola, estudou durante um período nessa escola e saiu com um diploma com título de pastor, foi ordenado, né? Teve uma cerimônia cheia de pompa, cheia de regalias, e a partir desse momento ele foi reconhecido como pastor. E dependendo da denominação, ele vai agir de uma maneira praticamente totalitária, ou seja, a palavra dele é a última palavra, ou dependendo da denominação, ele vai fazer parte de um sistema democrático, né? Ele terá o chamado voto de Minerva. Ou seja, em questões onde vai ser levantada a votação, ele vai fazer o desempate, ele será aquele que fará o desempate. Além também de ser o único responsável por geralmente dar estudos, para alguém dar estudos bíblicos, ministrar a palavra nesse grupo, precisa da autorização dele, da permissão dele. Geralmente é ele que é o detentor do direito de ir ao púlpito, à plataforma e dar estudos bíblicos, pregações, enfim. E também o único que poderá orar, agradecer e ordenar a distribuição dos emblemas. É o único que pode realizar batismo, né, porque ele é o único ministro ordenado, né, no caso, que recebeu uma consagração daquela liderança religiosa para exercer esses serviços. Isso é aquilo que a cristandade apresenta como pastor. No sentido bíblico da palavra, nós temos, sim, pastores. Primeiro é, no caso, o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, nós lemos assim, o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então você observa aqui o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Salmo 23, e o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então você observa claramente aqui que quem é o nosso pastor, e não só nosso, não só das igrejas que reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, né, onde há um grupo de pessoas reunidas ao nome do Senhor Jesus e que reúnem regularmente ao nome dele, isso é uma igreja neotestamentária, é uma igreja local, né? É um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor. A igreja é as pessoas. O salmista diz claramente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que tomou a forma humana e como um homem veio realizar a minha redenção e a sua redenção na cruz do Calvário. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então quem é o nosso pastor? E não é só nosso, daqueles que reúnem ao nome do Senhor, não. De todo verdadeiro cristão. Mesmo que esse cristão esteja associado e que pertença e que defenda e que é capaz até de morrer pela denominação dele. Mas se um dia ele verdadeiramente arrependeu de seus pecados e ele creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador,
ele é membro do corpo de Cristo, ele é membro da igreja de Deus, então o pastor dele é o Senhor Jesus Cristo. Tá? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é o meu pastor e o seu pastor? É o Senhor Jesus Cristo. E ele é. E nós não temos homens com esse título, que ostentam esse título e que exerça esse poder no nosso meio por causa disso. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro pastor. Nós procuramos viver isso. Nós procuramos viver isso, ou seja, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para nos purificar do nosso pecado. É a Ele que nós devemos nossa total obediência. Então, esse é o assunto principal. Esse é o assunto principal. Ah, mas então vocês não têm uma liderança? Vocês não têm uma liderança? Vocês não são organizados? Nós já damos uma série de estudos, se você depois procurar no Facebook, falando sobre o governo de uma igreja local. E nós falamos sobre isso. Mas respondendo à pergunta, nós temos sim um governo, nós temos sim uma liderança, só que essa liderança, nós procuramos seguir os princípios bíblicos para essa liderança. Tá? Para essa liderança. Então, no caso, tem também os irmãos que são levantados na igreja local, levantados como presbíteros. Esses são aqueles que governam a liderança de uma igreja local, pelo menos deveriam ser a liderança de uma igreja local. E quem são esses? Nós vamos ver um exemplo prático aqui na palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículo 17, e depois o versículo 28. Nós lemos assim na palavra de Deus, Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo tinha chegado nessa cidadezinha aqui chamada Mileto. Então, dessa cidade, Paulo estava nessa cidade, ele mandou, ou seja, ele enviou alguns irmãos à cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso havia uma igreja local, havia um grupo de salvos que tinham ouvido o evangelho através do ministério do apóstolo Paulo e também de Apolo. Essas pessoas haviam arrependido, crido no Senhor Jesus Cristo, recebido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essas pessoas estavam reunidas e reunindo-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse grupo de pessoas havia essas pessoas aqui, chamadas de presbíteros. Observe bem a palavra no plural, presbíteros. A palavra presbítero é uma transliteração. Em algumas traduções você vai observar a expressão, por exemplo, a corrigida, anciãos. Paulo mandou chamar os anciãos. Só que, porém, a palavra ancião ela traz a ideia também de pessoas idosas, de pessoas avançadas em idade. E essa não é a ideia da palavra presbítero. Ela fala também de pessoas com uma certa idade, mas o objetivo dela é falar de pessoas amadurecidas. Presbíteros, no caso, são pessoas que tiveram um amadurecimento espiritual. Claro que o amadurecimento espiritual ele vem com um tempo, né? Ele não vai vir da noite para o dia. A necessidade de haver um desenvolvimento da vida espiritual de uma pessoa para ela vir a ser uma pessoa amadurecida. Mas o termo presbítero não é um título, mas está falando de uma pessoa que converteu, creu no Senhor Jesus Cristo. Ele foi selado com o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo à medida que ele foi vivenciando a sua fé cristã junto à igreja local e realizando o serviço pelo qual o Espírito Santo lhe concedeu os dons para realizá-lo. Ele vai adquirindo experiências, ele vai adquirindo maturidade e a igreja passa a reconhecê-lo como um de seus líderes.
como um de seus líderes. Não como o único líder, mas como um de seus líderes. Então, observa bem isso aqui. Paulo havia mandado chamar os presbíteros. E depois, no versículo 28, ele vai passar algumas orientações. Ele vai dar uma série de orientações, mas eu quero destacar aqui o versículo 28. Ele está dizendo àquelas pessoas: atendei por vós, ou seja, olhai por vós. Deixa eu colocar aqui para você ver. Ele vai dizer aqui: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então você vai observar aqui 3 palavras que são usadas. Primeira palavra, presbíteros, fala da maturidade espiritual, ou seja, são pessoas que tem uma certa experiência com o Senhor e no convívio da igreja local. Então não é pessoas que são formadas por seminário, tá? Não é pessoas que são formadas por universidades teológicas, né? E eu até quero fazer uma pergunta: qual foi a universidade teológica que esses homens aqui frequentaram? Você vai me responder: não, naquela época não tinha. Claro que não tinha. A universidade, a verdadeira universidade teológica do cristão é a igreja local onde ele se converteu e onde ele se fez membro. Isso é um princípio das Escrituras. Mas observe bem isso aqui. O rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Então, quem constitui bispos, e a palavra bispos está se referindo ao mesmo grupo de pessoas, tá? É o Espírito Santo. Não é os homens. Não é homens que ordenam a outros homens. Isso é uma prática recorrente na cristandade professa, mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. E como isso acontece? À medida que essa pessoa vai desenvolvendo o seu dom espiritual, ou seus dons espirituais junto à igreja, ele vai adquirindo experiências, ele vai adquirindo maturidade, e a igreja local onde essa pessoa é membro passa a reconhecê-lo. Passa a reconhecer a sua liderança. Como que é esse reconhecimento? Dando um título a ele de presbítero e chamando ele e gritando em alto bom tom: ô presbítero fulano. Não. É se submetendo aos ensinos, ao exemplo, né? Se submetendo e é uma questão voluntária, não é uma questão forçada, mas se submetendo voluntariamente na própria direção do Espírito Santo, a liderança daquela pessoa. E é interessante isso. A palavra bispos, bispo, aquele que olha por cima, e a palavra presbítero, dirigida-se ao mesmo grupo de pessoas. Presbítero fala da capacitação divina. É Deus que capacita essas pessoas. Bispos fala da responsabilidade que elas têm diante do Senhor. É o rebanho de Deus, comprado pelo próprio sangue do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, pelo próprio sangue de Deus. Então eles vão zelar desse rebanho, eles vão tomar conta desse rebanho. Então, bispo não está falando também de um título, ou bispo fulano, não, mas é de uma responsabilidade, ele tem uma responsabilidade diante de Deus. E no tribunal de Cristo, no tribunal do galardão, ele vai responder diante de Deus sobre esse rebanho. Aí depois ele vai falar: para pastoreardes, o serviço que ele vai realizar no meio do povo de Deus, que é pastorear, exercer o trabalho de pastor, que é, no caso, alimentar, guardar, guiar, ajudar, socorrer. E aí você vai colocando aí os adjetivos que o termo pastorear indica, né? que é um serviço e uma tarefa árdua para aqueles que exercem a liderança numa igreja local. Mas observe claramente isso. A palavra está no plural e são palavras intercambiáveis, ou seja, palavras diferentes que indicam princípios e verdades diferentes, mas dirigida ao mesmo grupo de pessoas. Não é uma hierarquia, como é apresentado na cristandade. Tem
Tem o presbítero, depois do presbítero o pastor, depois o pastor o bispo e em algumas religiões até o apóstolo. Na Bíblia você não vai ver isso. Presbítero na Bíblia é serviço. É serviço. Não é ser visto. Não é uma autoridade, não é um ditador, não é alguém que manda e os outros obedecem. Mas é alguém que vai fazer um trabalho árduo por causa da responsabilidade que lhe foi incumbida pelo próprio Senhor, que o capacitou e foi usando ele ali no meio da sua igreja local. Então a gente tem que entender isso. Então, nós temos o pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Também tem os irmãos que o Espírito Santo levanta como presbíteros no nosso meio. Eles são presbíteros, eles são bispos, eles são pastores. É o mesmo grupo de pessoas. São irmãos, antes de tudo, são irmãos, como eu e você. Precisaram arrepender dos seus pecados, como eu e você. Precisaram ser salvos, como eu e você. Dependem do Senhor 24 horas por dia, como eu e você. Diante do Senhor, estão no mesmo nível que o nosso. Mas o serviço que eles têm na obra do Senhor, junto à igreja local, é diferente do nosso. Eles têm a responsabilidade de, na orientação do Espírito Santo e na direção da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo e na direção da palavra de Deus, guiar a igreja local, ajudar, socorrer, proteger, alimentar a igreja local. Terceiro e último ponto, respondendo essa pergunta, os irmãos que têm o dom de pastor. E isso aqui é um pouco diferente do presbítero. Irmãos que têm o dom de pastor irão, em muitos casos, exercer o presbitério numa igreja local. Mas nem sempre um irmão que tem o dom de pastor exercerá. Ele será um presbítero na igreja local onde ele é membro. E a gente tem que entender isso aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Falando da distribuição dos dons espirituais do Senhor Jesus Cristo, os versículos anteriores vão dizer isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Qual que é o objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, observa bem isso aqui. O Senhor Jesus Cristo é aquele que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Alguns entendem que pastores e mestres é o mesmo dom. Outros entendem que pastor é um dom e mestre é outro dom. Particularmente, eu entendo dessa forma. Eu entendo que pastor é um dom, mestre ou ensinador é outro dom, diferente de pastor, assim como o evangelista. E apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas foram aqueles que foram usados para lançar os fundamentos da igreja, que é, no caso, as verdades reveladas do Novo Testamento, que se encontra completa. O último apóstolo, que também era profeta, foi o apóstolo João. E depois que ele encerrou o livro de Apocalipse, que ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, e que está escrito lá no livro de Apocalipse, que nada pode ser acrescentado e nem tirado da revelação divina, que é, no caso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou seja,
Se não podemos acrescentar nada, é porque não tem nada faltando nas Escrituras Sagradas. Se nós não podemos tirar nada, é porque nada que está ali é supérfluo, está ali à toa. Então, tudo que está ali é para o nosso ensino e deve ser entendida cada coisa no seu devido lugar. Então, uma vez que eles realizaram o serviço deles, e é interessante, você vai observar esse contexto da passagem que vai dizer isso. Qual que é o objetivo dos apóstolos? Qual que é o objetivo dos profetas, dos evangelistas, pastores e mestres? Eles têm em vista o aperfeiçoamento dos santos. Como que ele vai dizer aqui, ó, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E ele vai destacando aqui o que é esse objetivo. Uma vez que eles lançaram os fundamentos da igreja, né, que é as verdades reveladas do Novo Testamento, não há mais necessidade de apóstolos e profetas. Hoje não existe apóstolos e profetas. Toda pessoa que se auto-intitula apóstolo e profeta nos dias de hoje são falsos. Não há profetas. A gente tem que deixar isso bem claro, tá? Pela palavra de Deus. Nos nossos dias não existe mais nem apóstolos e nem profetas. Não é simplesmente títulos, onde a pessoa sairia ostentando esse título e apontando esse título para todas as pessoas e exigindo ser respeitado, até adorado. Em alguns casos, as pessoas chegam a exigir que os outros beijem as suas mãos, os cumprimentem. Ô fulano, ô Beltrano, ô pastor Cicrano, ô apóstolo tal. Não é isso, não é essa a ideia aqui. Esse caso aqui são homens como eu e você, redimidos, regenerados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, claro, sem sombra de dúvida, mas que foram capacitados por Deus para exercer esses serviços no meio do povo de Deus. E no caso aqui, o contexto de Efésios é a igreja no sentido geral, ou seja, o corpo de Cristo de uma forma geral. São pessoas que começarão o seu serviço, o seu ministério, na igreja local onde eles são membros. Mas a partir do momento em que eles começarão a exercer o seu ministério, e à medida que eles forem dedicando-se, consagrando ao Senhor e exercendo o seu serviço com zelo, também serão usados por Deus em outras localidades e em outras regiões, porque eles serão um instrumento nas mãos de Deus para a edificação do povo de Deus, não só da igreja local. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, não é o aperfeiçoamento da igreja local. O ministério dos presbíteros está limitado somente à igreja local onde eles são membros. Também falamos sobre isso no estudo que fizemos sobre o governo, sobre a autonomia da igreja local. Ou seja, os presbíteros exercem a liderança somente na igreja local onde são membros. Saiu da esfera da igreja local, um exemplo. Um irmão da igreja aqui de Manhuaçu, ele é um dos presbíteros da igreja aqui de Manhuaçu. Quando ele muda para uma outra localidade, e ele vai reunir naquela outra localidade, ali ele vai ser recebido simplesmente como um irmão. Porque aquela igreja local já tem uma liderança. Pode, com o passar do tempo, aquela igreja reconhecer ele como um presbítero? Sim, pode. Mas ele continuará ele será, ao ir para aquela localidade, ele será recebido como um irmão e não como um presbítero. Então ele não tem a autoridade de chegar lá naquela outra igreja e de ordenar e mandar e fazer e que as coisas aconteçam do jeito dele. Não. Porque aquela igreja local lá, ela é autônoma diante do Senhor. Na igreja local onde ele era membro, por exemplo, em Manhuaçu, um irmão, é só uma hipótese, um irmão que é membro aqui em Manhuaçu e exerce, foi reconhecido na igreja local aqui como presbítero, ele é presbítero aqui, não em outra cidade.
E isso acontece também em relação a outra igreja. Ele vai chegar aqui, é um irmão, pode aconselhar, pode ensinar a palavra de Deus, pode, porém, exercer a autoridade, por exemplo, na questão de disciplinar um membro, quem tem que fazer isso é o presbitério local, não é irmãos que vêm de outras localidades. Isso é importante a gente destacar isso aqui. Então, esses irmãos aqui não são autoridades no meio do povo de Deus. O ministério deles, o ensino que eles trarão, no caso daqueles que realizam o pastoreio, no caso daqueles que realizam estudos da palavra de Deus, no caso daqueles que pregam o evangelho, serão usados por Deus e Deus dará autoridade à sua palavra, ministrada por eles, seja para o evangelismo, para o pastoreio, seja para o ensino das suas igrejas, ou da igreja de uma forma geral. Porém, eles são servos de Deus que atuarão por meio das igrejas. Evangelistas, pastores e mestres, de que esse texto está se referindo, o serviço deles está relacionado ao diaconato, não ao presbitério. Está percebendo como que é contrário, é muito contrário daquilo que é apresentado na cristandade professa? A cristandade professa apresenta uma coisa, a Bíblia ensina outra, completamente contrária a isso. E outra coisa, eles são irmãos. São nossos irmãos. O serviço de alguns irmãos é o evangelismo. Ele vai ser capacitado por Deus para espalhar as boas novas aos pecadores. Aqueles que ainda não nasceram de novo, seja na igreja local onde ele converteu, onde ele se fez membro, seja em terras estrangeiras, em missões transculturais. O irmão que recebeu ou que será levantado por Deus como pastor, ele é um irmão, mas o serviço dele é de pastorear, ou seja, trazer um alimento sadio, sólido, um alimento que a igreja realmente está precisando. Que realmente a igreja local é alguém que vai ter uma sensibilidade para ver o que a igreja realmente está precisando, ou as igrejas. Sabe, uma vez eu ouvi de um irmão, e para mim, o que destaca a diferença entre um pastor e um ensinador, um mestre, é justamente isso. Ele havia preparado um estudo para dar a uma igreja. Ele tinha sido convidado para uma série de conferências e ele havia preparado um estudo. Ele passou meses preparando aquele estudo. Mas ele chegou naquela igreja. E no coração dele ele sentiu que ele não poderia dar aquele estudo. Porque não era aquilo que a igreja estava precisando. E ele falou sobre um assunto completamente diferente daquilo que ele havia preparado. Agora, por que ele teve esse discernimento? Porque ele percebeu que a igreja estava precisando de um alimento diferente daquele que ele havia preparado. Geralmente um irmão que é um pastor, que recebeu esse dom de Deus e será levantado por Deus como pastor no meio da sua igreja, ele vai ter essa sensibilidade de ver, de perceber aquilo que a igreja está precisando receber. É uma correção, é um consolo, é um conforto, é uma admoestação, é um encorajamento. Geralmente, aqueles irmãos que são mestres, eles trarão geralmente isso, e o pensamento deles estará mais voltado às verdades ensinadas para a palavra de Deus. Segurança da salvação, o que é a igreja, como é a igreja, como devem ser as reuniões da igreja, a diferença entre Israel, a igreja e os gentios, as dispensações, o Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo, e assim, a família, sobre assuntos relacionados à família, assuntos de cunho doutrinário.
pode ser que um irmão tenha as duas funções na igreja local. Aliás, na igreja, né, de uma forma geral. Será usado por Deus tanto como pastor como mestre. Mas pode ser que ele será usado só como mestre. Pode ser que ele será usado só como pastor. Em minha compreensão, eu vou dizer isso, nem todos concordam comigo, e eu respeito isso. Em minha compreensão, há uma distinção entre mestre e ensinador. Em minha compreensão. Porque eu já vi irmãos desdobrar as escrituras sagradas, dando ensinos preciosos que realmente traz a igreja para o solo firme da verdade revelada da palavra de Deus, que é o solo firme, é o terreno mais firme que nós temos, é a verdade revelada da palavra de Deus, não é a tradição, não é o achismo, não é os pais da igreja, não é Calvino, não é Armínio, não, é as escrituras sagradas. E o ensinador ele vai procurar trazer a igreja para esse solo firme, que é o solo da verdade revelada da palavra de Deus. Porém, quando ele vai tratar de questões relacionadas a aconselhamento, encorajamento, admoestação, ele não sabia fazer isso. E muitas das vezes trazia mais prejuízo. E geralmente isso acontece, muitas das vezes traz mais prejuízo do que bênçãos. Por quê? Porque não é a função dele na igreja. Mas são irmãos. Um texto que eu gosto bastante, de destacar para entendermos isso de uma maneira clara. Por que nós não devemos? Não é porque que nós não temos, é porque que nós não devemos ter, nós não podemos ter títulos hierárquicos, títulos e hierarquias no nosso meio. Por quê? E infelizmente isso tem acontecido. A gente observa, por exemplo, eu estou pegando o texto aqui, mas a gente observa, por exemplo, em algumas conferências que vamos, existe irmãos, eu não estou questionando isso, quero deixar isso bem claro aqui, eu não estou questionando se esses irmãos foram chamados ou não, se eles são realmente ou não obreiros por tempo integral. Ou seja, irmãos que devido ao serviço que eles realizam na obra de Deus e no seu relacionamento pessoal com Deus, porque isso é uma questão pessoal, eles tomaram a decisão, foram chamados por Deus a se dedicar exclusivamente à obra de Deus. E eles são realmente obreiros por tempo exclusivo. E é isso que significa, obreiro por tempo exclusivo. Ou seja, é alguém, é um servo que trabalha na obra de Deus por tempo exclusivo. O serviço dele é exercer o ministério que o Senhor lhe confiou de maneira exclusiva, de maneira integral. Dedicar todo o seu tempo a isso, seja o evangelismo, seja o ensino, seja o pastoreio, seja o socorrismo, enfim. Existem várias áreas, mas ele vai dedicar-se exclusivamente a isso. É alguém que dedicou integralmente o seu tempo a isso. É um irmão, como eu e você, mas que fez isso. Mas em algumas conferências a gente observa uma certa, por parte da diretoria daquelas conferências, colocando esses irmãos num pedestal. Isso é perigoso. Aí coloca-se crachá, dá lugar preferencial para eles, quartos especiais para eles, e assim por diante. Hospedagens especiais para esses irmãos, e assim por diante. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque vamos estar colocando uma classe, né, uma hierarquia no nosso meio, e isso é proibido nas Escrituras Sagradas, não é por mim, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Olha só para você ver.
Vós, porém, o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dos discípulos para aquilo que era praticado pelos fariseus e que os discípulos não deveriam praticar aquilo. Os fariseus amavam as saudações nas praças, ser chamados pelos homens de rabi, de mestre, né, de alguém que está acima dos outros. Ele fala claramente, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Um presbítero, ele é um irmão. Um irmão que é levantado por Deus como um pastor, ele continua sendo um irmão. Um evangelista continua sendo um irmão. Um mestre, um ensinador, continua sendo um irmão. Alguém que se dedicou integralmente à obra do Evangelho, à obra de Deus, ele continua sendo um irmão. Simplesmente são esferas de serviços diferentes. Eles continuam sendo irmãos. Continua dizendo, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, a ninguém chameis. No caso aqui, Cristo está falando sobre a questão de títulos, darmos títulos às pessoas. Depois ele vai dizer, novamente, no versículo 10, nem sereis chamados guias. E é interessante que a palavra guia aqui é a mesma palavra usada lá em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus fala, obedecei vossos guias, ou vossos pastores, dependendo da tradução, mas é a mesma palavra. Mas ele vai dizer que nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ou seja, essas nomenclaturas que foram introduzidas no meio da cristandade professa, e que as pessoas gostam de ostentar isso, a igreja de Deus ela deve rejeitar, porque o Senhor Jesus Cristo é quem ensinou isso. Vós não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e vós todos sois irmãos. Há serviços diferentes, há dons diferentes, sim, mas todos nós somos irmãos. Quando os primeiros irmãos que faziam parte do clero das igrejas daquela época, por exemplo, houve irmãos que saíram da igreja conhecida, né, como a igreja anglicana, da igreja presbiteriana, da igreja batista, eram ministros, né, ordenados, ou seja, eram pastores, reverendos, bispos, recebiam salários por essas denominações, exerciam e eram reverenciados pelas pessoas, mas começaram a reunir-se, a estudar as Escrituras Sagradas, entenderam que essa prática estava errada, não era uma prática bíblica, não era a prática do Novo Testamento, do cristianismo primitivo, abandonaram, e isso é lindo, abandonaram para reunir-se no terreno da verdade pura e simples do Novo Testamento da Palavra de Deus. Por isso, foram chamados de irmãos unidos. Não é porque eles adotaram esse novo nome, eles rejeitavam. Por exemplo, o irmão, eu esqueci o primeiro nome dele, sei que é Wine, né? A gente fala Vini, mas na realidade é Wine, né? Porque ele era inglês. Wine, que escreveu o dicionário Wine, ele mesmo faz um artigo, condenando o fato dos irmãos se autodenominarem de irmãos. Ele faz um artigo isso, porque não era esse o objetivo deles. Não era esse o desejo deles. O desejo deles não é fundar mais uma denominação e ser reconhecidos como uma denominação, mas era simplesmente reunir-se ao nome, em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e servi-lo no terreno
no terreno da verdade revelada, da verdade estabelecida na palavra de Deus. Um só Senhor, um só Mestre, um só guia, um só Pai, todos irmãos, embora cada um com seu dom servindo ao Senhor segundo a sua proporção, segundo o seu dom, mas todos irmãos. Então, existe irmãos que são pastores. E existe irmãos que são evangelistas. E existe irmãos que são mestres. E o que eu acho interessante, a cristandade professa só apresenta o pastor. O que eles fizeram com o evangelista? E evangelistas, em algumas denominações, é um trampolim para vir a ser pastor. Então, antes da pessoa se tornar um pastor, ele tem que se tornar um evangelista. Ele tem que adquirir um título de evangelista. Evangelista é um dom, é um serviço. O serviço dele é pregar o evangelho aos perdidos. O serviço do pastor é cuidar do rebanho, alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, a protegê-las, guardá-las, guiá-las, ajudá-las. O serviço do mestre é ensinar, a levar principalmente os recém-convertidos a conhecer as verdades fundamentais da palavra de Deus para ter uma fé sólida. E esse é o objetivo, né? Para que nós cresçamos, sejamos desenvolvidos, tenhamos uma fé tão fortalecida que nós não seremos levados por ventos de doutrina. Por ventos de doutrina, é o que vai dizer o contexto lá de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, nós não temos pastor no sentido da cristandade professa, mas no sentido bíblico, sim. O Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos que exercem o presbitério nas igrejas locais e os irmãos que receberam e são levantados por Deus na igreja de Deus, de uma forma geral. Eles atuam, claro, junto às suas igrejas locais primeiro, né, mas são usados por Deus como pastores no meio do seu povo, assim como aqueles que são usados como evangelistas, assim como aqueles que são usados como mestres, como ensinadores. Esperamos que tenhamos respondido a sua pergunta, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.